Olá, nesse ponto, acredito que você sabe que eu sou Luiz Bittencourt e sou, juntamente com o Dr. Jacinto Maia, um dos professores coordenadores deste curso, que chamamos de Governança em Defesa. É um grande prazer ter esse primeiro contato visual. Acho que no Brasil a gente chama isso de live. Então, essa primeira live com os nossos participantes deste curso. O propósito desse primeiro contato são três pontos. O primeiro, familiarizá-lo um pouco com a plataforma que nós utilizamos para a parte online, que é a plataforma chamada Blackboard. É uma plataforma relativamente simples de utilizar, ela é muito prática, tudo está começa de uma faixa que você vai encontrar do lado esquerdo do seu vídeo. Ali começa normalmente com os anúncios. Então eu convido primeiro para visitar os nossos anúncios, em seguida informações sobre o curso. O nosso curso vai estar muito sustentado em algumas leituras curtas, porque é um curso relativamente curto para isso. Nós temos aí um período de 2 semanas online, depois uma semana residencial. As semanas online objetivam nos colocar numa mesma plataforma de conhecimento, de reflexão inicial, para podermos depois avançar as discussões quando estivermos, então, na própria Escola Superior de Guerra do Brasil. Aliás, este é um curso conduzido simultaneamente, montado e conduzido em conjunto pelo William J. Perry Center, em Washington, e pela Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro. Para mim é uma grande honra participar deste programa que nós estamos executando em conjunto e que possivelmente terá um valor histórico a ser considerado por gerações futuras aí, no contexto da cooperação bilateral de defesa entre Estados Unidos e Brasil. Então, a plataforma é relativamente simples. Nós procuraremos sempre deixar que você entenda qual o próximo passo a seguir, ou seja, ao final de cada anúncio ou de cada lição ou de cada discussão haverá sempre uma sugestão de que passos a seguir. Eu aconselho que todos os dias você dedique um tempo inicial para verificar os anúncios. Nos anúncios nós normalmente colocaremos as tarefas relativas àquele dia e estamos imaginando pelo menos 2 horas por dia de dedicação a este curso durante as 2 semanas online. Então, qualquer dúvida que você possa ter durante o uso do computador, da nossa plataforma Blackboard, por favor, nos deixe saber. E aquilo que não puder resolver na parte de conteúdo, nós teremos os técnicos a nos ajudar com isso. O segundo propósito desse primeiro contato é informá-lo um pouco sobre a disposição, a organização, o planejamento do curso. É um curso curto, mas é um curso que objetiva produzir uma reflexão aprofundada sobre a questão de governança e defesa. O curso está dividido em alguns conteúdos muito fáceis de serem percebidos. Quando nós falamos em governança, estamos falando necessariamente de poder e formas de controlar o poder. O ex-presidente James Madison, americano, um dos padres fundadores da pátria aqui, dizia o seguinte com relação ao poder: olha, quando se trata de governo, se trata de poder. Quando se trata de poder, é colocar nas mãos de alguém alguma capacidade de gestão do que os outros fazem. E há uma tendência humana a sempre aproveitar-se disso e a exagerar nisso, exagerar no uso do poder. Portanto, à medida que um grupo social designa ou destina poder para uma pessoa, para um grupo de pessoas, é fundamental que também sempre adote medidas para equilibrar, para moderar, para controlar este poder. Isso aplica-se ao nosso curso. Nós estamos falando de governança em defesa. E aí vem o segundo núcleo de conceitos. O que é defesa? O que são os militares no contexto da defesa? Se é uma burocracia especial no contexto do Estado, que medidas deve um Estado democrático adotar
para garantir que haja um controle, uma gestão adequada, para que não haja um excesso de poder destinado à defesa, já que ela, por definição, tem o controle legítimo da violência. Então é como o Estado democrático, que medidas o Estado democrático pode adotar e adota para controlar, para manter sob algum controle, pelo menos, as atividades de defesa, sem que, ao mesmo tempo, reduza a capacidade da defesa de oferecer a segurança mínima, a segurança básica, a segurança à nação, como se deseja que a burocracia ou as burocracias de defesa, ou a instituição de defesa, possa oferecer. No nosso contexto, é obviamente do Estado democrático. No Estado autoritário, isso tem pouco valor. Não há... As definições são definidas de forma autoritária, de forma vertical, e não há muita preocupação em como a sociedade vai receber isso. Num contexto democrático, a coisa é muito mais sutil, muito mais delicada. E por isso nós vamos nos louvar em alguns autores. Existe, claro, uma larga construção filosófica que sustenta a noção de democracia, e isso vai estar na base de nossas discussões. Não vamos ter tempo de, obviamente, tratar dos autores clássicos da democracia, mas isso vai estar, de alguma forma, vai estar iluminando certamente os nossos debates, as nossas considerações. Então, é um conjunto de conceitos relativos à democracia, a democracia ocidental, a democracia liberal e a maneira como nós, no Ocidente principalmente, nos relacionamos com esses conceitos. Atores, escritores um pouco mais modernos, como Norberto Bobbio, vão estar no fundamento dessas nossas preocupações, John Locke ou Tocqueville. E aí cabe-me ressaltar um ponto. Eu estou falando com vocês nesse momento do meu estúdio, da minha casa, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. O professor Jacinto vai estar lá no Rio de Janeiro. E essa é uma contribuição interessante também para o curso. Eu vou procurar trazer sempre uma visão um pouco mais norte-americana para essa questão. O professor Jacinto e outros professores que participarão deste processo, designados e convidados pela Escola Superior de Guerra, trarão naturalmente uma visão um pouco mais brasileira sobre esse tema. Por aí, esse é o grande benefício, talvez, que este curso, diferentemente de outros cursos, possa trazer. São duas culturas bastante distintas, dois países que sofrem desafios de defesa bastante diferenciados e que têm uma relação com o Estado também bastante distinta e uma história bastante distinta. Daí ser tão interessante fazer essas duas experiências, essas duas perspectivas convergirem no curso chamado Governança em Defesa. Então, como dizia, um primeiro ponto importante vai ser relacionado com essa literatura para nos dar um pouco de fundamento sobre a questão da democracia. Nos dedicamos, em seguida, para autores que trataram aquilo que aqui nos Estados Unidos, principalmente, é chamado de relações civis-militares. Acho que na cultura brasileira ficaria um pouco mais adequado chamar de relações político-militares. Mas aqui é muito claro que a questão civil-militar estabelece uma distinção e uma categoria muito clara do que são os militares no contexto da defesa. E o seu relacionamento, então, com a área civil, ou a área política, ou a área das organizações e instituições que sustentam a democracia norte-americana. Nossa preocupação é essa, ou seja, entender como a defesa subordina-se a um poder político na democracia e como o poder político consegue controlar e manter as ações de defesa importantes suficientes para garantir a segurança da nação, mas não tanto que possam ameaçar a própria estrutura, os conceitos, as instituições da democracia liberal norte-americana. Então, conceitos de um lado, democracia, conceitos de outro lado, relacionados à defesa, o que são os militares, quem é o profissional militar. Vamos tratar de alguns autores clássicos, alguns eu tenho aqui.
Bom, obviamente, um que está sempre nos iluminando é Aristóteles e a política como um fundamento essencial. Não vamos, obviamente, nos deter, aprofundar reflexões filosóficas, porque não dá tempo para isso. Mas é óbvio que a visão da Grécia, da democracia grega, isso tudo está no fundamento da nossa visão ocidental do que é um regime, do que é um sistema político. Quando entramos um pouco mais no tema em si, o autor que cristalizou-se como o autor talvez mais conhecido é Samuel Huntington, que dedicou-se a estudar esse tema. Muito interessado estava ele com a ocorrência de regimes autoritários militares, em particular na América Latina. Este livro, produzido em 1957, na primeira edição pelo Huntington, chamado O Soldado e o Estado, e que, com grande alegria, eu vi que a Biblioteca do Exército resolveu republicar em português. Então, é uma excelente tradução e é um dos autores clássicos que tratam do tema que hoje chamamos de governança e defesa, particularmente o soldado e o Estado. Muito bom para entendermos essa categoria especial de servidor público que são os militares, na perspectiva, é claro, do Huntington. O Huntington torna-se mais conhecido por um outro livro, mais recente, o chamado Choque das Civilizações. Ele tinha a capacidade de identificar temas de grande apelo, de grande interesse, e escreve com uma facilidade impressionante, escrevia com uma facilidade impressionante. Então, particularmente o livro O Soldado e o Estado, é um dos livros que teremos pequenos trechos escolhidos aqui para estimular a nossa discussão, a nossa reflexão. Depois tem um outro livro que é fantástico, por quem escreveu, como foi escrito, e que trata do tema brasileiro. Esse é Frank McCann, um velho professor, amigo, e que produziu esse livro aqui. Este em particular também existe uma versão em português, traduzido, Soldados da Pátria, uma história do Exército Brasileiro, 1889 a 1937. Muito interessante, até pela perspectiva que o Frank McCann nos traz, que é um americano vendo o Brasil, mas que dedicou-se, pesquisou muito seriamente sobre como foram os militares, o papel dos militares nesse período que ele analisou, mas que tem até hoje um profundo impacto, porque isso reflete-se na formação de uma cultura militar brasileira, que aliás foi objeto de um artigo que eu escrevi o ano passado para a Florida International University, Cultura Militar Brasileira. Depois, para irmos um pouco para o lado prático, existe um livro muito interessante que chamou-se originalmente Duty, eu creio que é Dever, na maneira como foi traduzido no Brasil, produzido pelo ex-secretário da Defesa, Robert Gates. Interessante pela franqueza, pela maneira até ácida que por vezes ele escreve e conta do seu relacionamento com o Congresso norte-americano. Ou seja, quando se olha com detalhe, quando se aprofunda a análise, quando se aprofunda a perspectiva, vê-se que nem tudo são rosas. E nem tudo aquilo que idealmente está nessa relação com o Congresso, que aqui está muito presente sempre na realidade política norte-americana, a prática dessas relações é, por vezes, muito complicada, muito difícil. É o que o Robert Gates nos fala aqui nesse livro. Vamos também extrair um pouco, e sempre com uma preocupação que é comparar essas experiências, essas pequenas janelas de observação, trazendo tanto possível uma visão prática sobre o assunto, comparar as experiências norte-americanas da relação defesa com o Congresso, defesa com outros poderes, um país que viveu a maior parte do tempo da existência das suas Forças Armadas em guerra, e em comparar com a realidade brasileira. Também um país grande, um país de enorme importância no contexto internacional, mas com experiências completamente diferentes aí nesse caso. Que comparações, que lições se pode aprender em um mundo que vai apresentando desafios cada vez mais rápidos, diferentes, desconhecidos, que é o que nós estamos vivendo hoje. Para
Na minha própria educação, eu me louvei muito neste autor sobre a realidade americana. Esse autor que chama-se Paul Johnson, Uma História do Povo Americano. É uma obra espetacular que nos explica por que muitas coisas que aparentemente não têm explicação no americano de hoje estão aqui, têm um fundamento histórico importante. Isso para começarmos nosso curso. Eu o convido agora a ir à nossa seção de anúncios, verifique as informações também sobre o curso, verifique os objetivos que nós temos a alcançar no curso. Eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande em definir claramente que objetivos podemos alcançar num período, num curso, onde temos o privilégio de ter a sua atenção, a sua concentração, a sua reflexão. Então verifique os objetivos deste curso, o que queremos alcançar, porque frequentemente vamos voltar a eles para vermos se estamos conseguindo alcançá-los. Verifique com frequência os anúncios e participe com absoluta tranquilidade, transparência e interesse nas discussões oferecidas no título Discussion Board. Me perdoe, eu não encontrei uma expressão portuguesa em português melhor para essa, estou usando aquela que o Blackboard nos aconselha. Seria um quadro de discussões, algo assim, né? E participe, isso que é o ponto mais importante do curso. Agora, como eu lhes disse no início, é tempo de você ir para a seção de anúncios, saber o que está lá e, em seguida, procure nas tarefas a primeira tarefa que já o espera. Muito obrigado pela sua atenção.